deveria ser apedrejada até a morte. E os escribas e fariseus levaram essa mulher a Jesus. Jesus estava ali no templo ensinando, levou essa mulher até Jesus para Jesus dar o veredito dele, né? Dizer se ela deveria morrer ou não. Sendo que a resposta que Jesus desse ali ia condenar ele de alguma forma, porque ele não poderia ir de a lei de Roma, porque só a lei de Roma poderia condenar alguém à morte. Se ele fosse contra Moisés, o povo ia morrer. Então, o que Jesus as opções para ele veio, porque a opção dele não era o pecado da mulher, não estava o pecado da mulher, ele quer a unidade, aquele fato tentar de alguma forma condenar Jesus. Então encurralou Jesus na parede e só deu essas duas opções a ele. E ele sabiamente não respondeu, não usou nenhuma dessas opções. O que eu venho entender aqui, irmão, que nos dias de hoje, no nosso dia a dia, nós sempre nos encontramos em situações como essa, em palavras, em conversa, em rodinha de conversa, que se a gente falar alguma coisa, nós vamos ser condenados também. Vamos estar sendo conivente com aquelas coisas e entrando em condenação. E a gente sempre tem a opção de ficar calado, de não responder, de não entrar, não se envolver naquela conversa. Como Jesus fez aqui. Porque lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, disse que, acho que é 1 Coríntios, diz que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo. Então, como Cristo saiu dessa situação aqui, não respondeu, simplesmente perguntou que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No entanto, nenhum deles ali atirou a pedra, porque todos eles tinham pecado. E com a consciência pesada, todos eles se retiraram dali. O que nós temos que entender, irmão, que a gente não pode se envolver nessas conversas, ter sabedoria para sair desse meio e não responder. Sempre se esquivar, porque são conversas maliciosas, conversas cheias de má intenções. E a gente está sempre no meio, sempre encontra as pessoas com esse intuito só de condenar a gente. Isso a gente vai ver o tempo todo na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, vai ter esse tipo de pessoas no intuito de derrubar a gente. É o que a gente tem que ter, estar sempre em vigilância, irmão, procurar vigiar, estar sempre buscando a palavra de Deus, buscando sabedoria de Deus, entendeu? Porque a gente não cair nessas situações. O mundo está aí cheio de veneno só para condenar a gente, conversas maliciosas, conversas cheias de más intenções. E a gente tem que ter sabedoria. Roda de amigos, irmão, não presta. Se sentar com pessoas que não são crentes para ficar conversando vida dos outros, conversando coisas alheias, conversas que não vão engrandecer a gente em nada. Que não vai produzir nada de útil para a gente. Para que a gente está ali sentado conversando com essas pessoas? O que é que isso vai trazer para mim, trazer para vocês? Então a gente tem que só se esquivar dessas conversas e ser sábio na hora de sair dessas conversas. Não falar nada, porque qualquer coisa que a gente for falar ali vai ter uma condenação para a gente. Que são as opções que já foi dada. Eles deu aquela opção no intuito de condenar Jesus. Só no intuito de condenar Jesus. A gente tem que abrir o olho, irmão, conversar com pessoas que tenham coisas produtivas para a gente. Está no trabalho, vamos cuidar do nosso trabalho, ter atenção no nosso trabalho. Não ficar dando ouvido a esse tipo de coisa. Trabalhar com o público é complicado. E as pessoas percebem que você é crente. Elas percebem que nós somos crentes e vêm com essas conversas. Hoje mesmo que eu fui aconselhado por um bêbado. O bêbado me chamou para dar conselho. Foi. Vem me dar testemunho, a minha mulher é crente, vamos aqui para a gente conversar da Bíblia. Eu estou em pé, tá bom, vamos falar aí alguma coisa aí, vamos conversar. Ele falou, escutei, nada respondi, fiquei quieto. Você está entendendo? Eu peguei, estou entendendo, fique em paz que eu estou entendendo, pode falar.
Ele falou. Quando ele cansou, apertou minha mão. Vá com Deus. Eu peguei amém. Fica com Deus também. Primeiro ele já começou me chamando para tomar uma. Eu peguei, ô meu irmão, pelo amor de Deus, não bebo não, meu irmão. Fique em paz. Ah, você é crente? Eu tô bem, rapaz. Eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Amém. Mas só que eu gosto de tomar minha cerveja. Eu vou me batizar. Tá o tempo aí, eu vou me batizar. Sou de uma igreja lá que eu não vou citar o nome. Mas disse que ia se batizar, mas que a cerveja dele não ia parar. É o conselho que ele estava dando. Eu peguei, ó, fica com Deus, fica com tua cerveja aí. Vamos ver no que é que vai dar. Eu vou ali, vou trabalhar um pouquinho. Mas essa conversa, irmão. Aí eu vou dizer o que para um homem desse? Que ele já disse que conhece a Bíblia. Eu vou aconselhar ele de quê? Para parar de beber? Não posso, por favor. Vou ficar só escutando. Deixa ele falar à vontade. Não vou me envolver na conversa dele. Ele está lá tomando a cerveja dele. Então, irmão, é esse tipo de coisa, esse tipo de sabedoria que a gente tem que ter, tem que buscar de Deus. Deus está falando o tempo todo que a gente tem que estar sempre em vigilância, sempre vigiando as investidas do inimigo. Essa semana mesmo, a gente, graças a Deus, a gente buscou aqui de manhã, aqui orando, buscando, e todo momento, todas as palavras, todos os dias, foi palavra de vigilância, para a gente estar vigiando, buscando o Senhor ao tempo todo, perseverar na palavra de Deus, para que Deus venha nos guardar, nos fortalecer, para que a gente venha combater essa investida do inimigo, estar forte quando o inimigo vir contra a gente. A gente tem que buscar fortalecimento espiritual. Muitas vezes a gente bota o joelho no chão, orando a Deus, pedindo bens materiais, que não vão fortalecer a gente em nada, pedindo riqueza. Isso não vai nos engrandecer em nada espiritualmente. Aí quando vem a pancada do inimigo, a gente está fraco espiritualmente e acaba caindo em pecado. Não está protegido espiritualmente, porque não buscou em Deus força espiritual. E acaba caindo em pecado. Está buscando que dê outras coisas que não condiz nada. No entanto, a palavra de Deus diz: entrega seu caminho ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não precisa nem a gente pedir nada. Só buscar fazer a vontade de Deus, o que Deus determinou para que a gente fizesse. Ninguém está aqui obrigado a nada. Ninguém está aqui forçado com arma na cabeça. Está aqui por amor a Deus, em aceitação, um sacrifício de cruz que foi feito por nós, que foi um preço muito alto pago por nós. A gente está aqui com o coração aberto, em gratidão pelo sacrifício, buscando de Deus, entregando nossa vida a Deus, fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, com atenção, para que Deus venha abençoar a gente cada vez mais, sem precisar a gente pedir. Sem precisar a gente pedir. É como nossos filhos, quanto mais se comporta e age certo, a gente vai presenteando, vai agradando, porque está andando certo. Não vai castigar a criança quando a criança está fazendo tudo certinho, só vai ter castigo quando faz alguma coisa errada. A mesma coisa é com Deus, a nossa vida com Deus. Deus é o nosso Pai. E quanto mais a gente agradar a Deus, Ele vai se alegrar da gente. E a gente não precisa pedir nada. Ele vai abençoar na gente, vai abençoando cada vez mais. É o que a gente tem que fazer o tempo todo. Nessa palavra aqui, Jesus deu a segunda oportunidade à mulher. Os seus condenadores, essas pessoas, nenhuma te condenou? Ela disse não. Então vai e não peque mais, porque nem eu vou te condenar. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para condenar, não, irmão. Jesus não veio para matar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus nos ensinou o perdão, a perdoar, não a condenar. Então ele deu a segunda oportunidade a ela. Agora ele disse: vai e não peque mais. Então ninguém aqui está forçado. Está todo mundo aqui de coração aberto por amor à palavra de Deus. Então vamos praticar, fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com atenção. Não adianta fazer nada de errado escondido, porque Deus está vendo. É Deus que vai cobrar de cada um de nós. Deus que vai estar nos vendo lá. Aí na hora certa Ele vai sentir a mão pesada em cima da gente, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a mão de Deus é pesada. Todos nós sabemos disso. Então para que fazer as coisas escondidas? Aqui sabemos que Deus está nos observando o tempo todo. Deus está nos guardando o tempo todo. E mesmo assim a gente quer fazer as coisas erradas. Deus também está vendo. Deus está vendo para guardar e está vendo também para entrar com justiça se a gente andar errado, fazer as coisas erradas.
A segunda oportunidade já foi dada para a gente só tem que perseverar, seguir a caminhada com Cristo certinho, fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com atenção, que é o que Deus pede, irmão. É tão gostoso viver com Deus, irmão. Buscar a Deus. Deus está sempre abençoando a gente, irmão. Sempre. A gente deixar de buscar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, para ficar ouvindo palavras de outras pessoas que só querem o nosso mal. Dar atenção às pessoas que não merecem essa atenção toda. Quem merece a nossa atenção é Deus. Conversas de Deus, da Bíblia, isso merece uma atenção. A gente se reunir, conversar coisa da Bíblia, coisa que edifique a gente, cada vez, acho que venha trazer conhecimentos produtivos para a gente, não conhecimento negativo. Eu não quero saber das coisas ruins que ninguém fez, das coisas ruins que eu fiz, eu quero saber das coisas boas que eu estou fazendo a partir de agora. Das coisas boas que a pessoa está fazendo, a mudança, isso é importante saber. Olha como Deus transformou aquela pessoa, olha como Deus me transformou. Não voltar a praticar as mesmas coisas. Tem gente que pergunta, por que você está na igreja? Você tem ganho o que na igreja? Quando eu saí, eu estava na igreja, estava ruim, e agora está bom. Peguei, então continue no seu caminho. Continue aí, porque para mim está bom. Se estava ruim para você na igreja, você saiu, foi opção sua. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher para que caminho vai seguir. Se você estava no caminho de Deus e não gostou do caminho de Deus, quer ficar no caminho do inimigo, vai para o caminho do inimigo e fica lá. Não posso falar o que de contrário para essa pessoa. Não venha ver, porque se ele já conhece a palavra, daí para frente vira só discussão. Vai virar só discussão. Eu falar que Deus é bom, ele vai dizer que Deus é ruim, vai ficar aquele bate-boca. Eu peguei, não, então vai com Deus, ou melhor, né, se ele não gosta de Deus, então vai com quem você quiser ir, e eu vou ficar aqui com Deus. E ele te abençoe. É assim que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso falar para ele. Porque ele já conhece a palavra e não gostou da palavra. Já foi crente, foi cristão e resolveu sair. O que é que eu posso fazer? Outro dia, uma pergunta que me fizeram. Essa semana me fizeram a pergunta assim. Tem hora que dá vontade de se revoltar. Ou me matar, ou matar um bocado de gente. Aí, as duas vai ser ruim. Eu peguei, rapaz, não quero nem ouvir essa conversa. Eu não quero nem ouvir essa conversa. Aí a pessoa pegou e me falou assim, mas eu quero a sua opinião. Peguei, não, rapaz, faz o seguinte, você acha melhor fazer o quê? Aí ele falou para mim, as duas que eu fizer vai ser ruim, né? Eu peguei, então você já sabe, eu vou falar mais do que para você. Mas você quer bater a loucura e quer fazer, você escolhe uma e faça. O que é que eu posso fazer para uma pessoa dessa? Eu vou dizer o quê? E conhece a palavra, conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra vai dizer um negócio desse. Sabendo que o suicídio é um pecado que não tem perdão. Que quer matar por causa de gente, ele não deu vida a ninguém porque ele quer tirar a vida de alguém. Acho que a melhor opção seria a primeira mesmo, né? Para ele é melhor ele se matar logo, ele está com pensamento de loucura, ele se mata e acaba. Se o homem já está revoltado, irmão, ele já botou a revolta no coração, é só Jesus ter misericórdia dele, fazer o quê? Se é ele que plantou isso na mente dele. Pessoa que conhece a Bíblia, sai da igreja e fica falando, tem hora que dá vontade de bater uma revolta assim, sair fazendo um bocado de loucura. Oh, que loucura, rapaz. Ou me matar, ou matar um bocado de gente. Eu peguei, eu fiquei quieto, eu estou pedindo sua opinião, rapaz, você tem que dar minha opinião, sua opinião. Peguei, rapaz, faça o que você achar melhor, velho, qual é melhor para você. Aí ele falou, as duas é ruim. Eu peguei, então, velho, não tenho nada para te dizer. Vai no peque mais, ele vai fazer o quê? Né? A única saída para ele decidiu o que ele vai fazer, né? Porque eu não posso fazer muita coisa por aí, não tenho nem muito conselho para dar a ele nesse caso aí. Eu não vou mentir. A verdade é essa. O que eu vou dizer o quê para um rapaz desse? Que já está revoltado, não crê mais em Deus. A cabeça dele não crê mais em Deus. Eu pego ele e falo assim, rapaz, lê a Bíblia que você vai achar a resposta para tudo isso que você está me falando aí. A resposta que eu vou te dar aqui, pode até você não acreditar, mas na Bíblia, está escrito lá, abre a Bíblia, você abre ela, no primeiro livro que abrir, que você vê, no primeiro versículo, você leia, que vai ter a sua resposta.
mas não lê a Bíblia, não quer ler a Bíblia. Passa uns versículos para ler, lê aí esse versículo aí. Entendeu o quê? Não entendi nada, vou explico tudo. Ah, mas não é assim não. Não é, poxa, aí complica, aí me bota em complicação. Ao pegar o irmão, deixa quieto, vou fazer um negócio aqui que está meio complicado para mim. É melhor pegar uma pessoa com mais sabedoria do que eu, que eu não tenho muita sabedoria, e conversar sobre isso. Porque do jeito que você está indo aí, você está pregando para eu sair da igreja. Você não está querendo a solução. Você está pregando aí para eu sair da igreja. Eu não vou sair da igreja, eu não vou ouvir sua pregação aí. Porque tudo que eu falo para você, você rebate, está dentro da Bíblia, você está rebatendo, duvidando do que está escrito na Bíblia. Duvidando de tudo que está escrito na Bíblia. Rapaz, é complicado. Lidar com o povo é complicado. Ainda mais do povo rebelde, desacreditado de Deus. Aí o que é que eu vou fazer? O que é que nós podemos fazer numa situação dessa? Eu prefiro me calar e deixar ele tomar a decisão dele. Tome sua decisão, porque eu estou falando, você já sabe que é errado. Já sabe que a decisão que você tomar aí, das duas, você sabe que está errado. E você quer tomar essa decisão, quer ir para esse lado, não quer acreditar na Bíblia, não quer acreditar em Deus, na palavra de Deus, o que é que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? Ficar só escutando você falar isso aí, para mim também não está me edificando em nada ficar ouvindo isso aí. Ficar aqui parado, ouvindo você falar, blasfemar contra Deus, falar mal de Deus, não está me edificando em nada. Então é melhor parar a conversa por aqui, vamos puxar outro assunto, vamos falar de trabalho aqui, vamos trabalhar aqui um pouquinho. Puxa outro assunto assim, do nada com ele, e aí fica chateado, você tem que dar opinião, e aí começa a reclamar comigo. Tem que dar opinião, peguei para ir. Aí, em uma situação dessa aqui, eu vou dizer o quê? Eu não falei para ele escolher nada, eu falei com ele, olha, tome uma decisão, veja das duas aí qual é a melhor e vai. Aí você vai seguir, de sua cabeça mesmo. Aí ele mesmo decidiu que as duas é ruim. Que as duas ele vai para o mesmo, nem falou que é ruim, ele falou assim, as duas eu vou para o mesmo lugar, né? Peguei, você sabe para onde é que você vai. Você sabe direto para onde é que você vai. Das duas que você fizer aí, você já sabe, o caminho é certo. Então, se ele fizer, eu pensei uma coisa aqui que eu não vou nem falar, nem falei para ele. Nem falei para ele. Porque Deus é misericordioso e pode até perdoar. Deus pode perdoar numa situação dessa. Mas eu nem falei para ele para não dar ousadia ao inimigo. Mas é assim, irmão. Essas conversas, a gente tem que buscar de Deus sabedoria, discernimento, para na hora certa a gente, se não tem uma resposta, a melhor resposta continua sendo aquela que não se dá. A sabedoria do homem é no silêncio, não se calar. A gente ganha a batalha também calado, em silêncio. Em silêncio. Rapaz, não sei responder, então aguarde um pouco, que eu vou pesquisar, vou estudar um pouco para te dar essa resposta. Mas a melhor resposta ainda é aquela que não se dá. Porque no meio da conversa você vai dar uma resposta que desagrade a Deus, uma resposta incorreta, vai você e ele para o mesmo lugar. Então é melhor a gente se calar, ser sábio, ter a mente de Cristo, buscar ter a mente de Cristo, entendimento direitinho da palavra e ficar calado. Maior entendimento. Ele está falando assim, fica calado. Olha, decida aí você o que, é que você acha que você deve fazer e pratique. Eu não tenho muita coisa para te falar. Você está revoltado, então a pessoa que é revoltada, quanto menos ele escutar, melhor. Quanto menos ele escutar, melhor. E quanto menos a gente escutar dele, melhor ainda. Que acaba até, se a pessoa não tiver em vigilância, não tiver em oração, capaz até da pessoa enfraquecer a fé. Se enfraquecer espiritualmente. Então por isso que a gente tem que buscar de Deus sabedoria, fortalecimento espiritual. São as melhores coisas que a gente tem que clamar a Deus o tempo todo. O resto pode ter certeza, Deus está zelando da gente, cuidando da gente o tempo todo. Deus está vendo tudo isso e no momento certo, Deus vai afastar essas pessoas da gente. Deus vai afastar essas pessoas se a gente precisar agredir, se a gente precisar discutir, se a gente precisar levantar a voz para essa pessoa. Deus vai afastando essas pessoas da gente. Em oração, em silêncio, em oração, Deus vai agir a nosso favor. Que Naum fala que Deus é o nosso juiz e o que vai lutar, guerrear contra os nossos inimigos. A gente não vai levantar a mão contra eles.
nem vai levantar a mão, nem vai levantar a voz, é entregar na mão de Deus que Ele vai cuidar da gente. Deus quer a gente com a mente limpa, com a mente tranquila, para a gente fazer a obra dEle e pregar o evangelho dEle. É isso que Deus quer. Então Deus não quer a gente se aborrecendo com nada, com coisa de terceiro. Está lhe falando mal de você, deixa falar. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Deixa falar. Entrega na mão de Deus. No momento certo, aquela pessoa vai ver que está agindo errado. Deus vai tocar na mente dele e vai ver, poxa, estou agindo errado com a pessoa. Sem você falar nada, a pessoa vem e pede desculpa. Por ter agredido você verbalmente, falando um monte de besteira. Então o que a gente tem que fazer sempre, irmão, é buscar de Deus vigilância. Estar em espírito de oração o tempo todo, buscar de Deus força, fortalecimento espiritual. O tempo todo está se examinando. A palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Todo a gente tem que estar nos examinando. Essa palavra não é só para tempo de ceia, não. Para a gente estar se examinando o tempo todo, dia a dia. O dia a dia a gente tem que estar se examinando. Buscar mais de Deus é agradecer. Agradecer a Deus. Buscar de Deus assim, é só o perdão de Deus. Agradecer a Deus por Deus estar nos mantendo vivos, nos dando um fôlego de vida. A gente está aqui firme e forte. Deus não nos deve nada. A gente está aqui em gratidão. A gente está fazendo a obra de Deus em gratidão para agradar a Deus pelas coisas que Deus já fez para a gente e está fazendo até hoje. Isso que a gente tem que viver em gratidão. Em gratidão o tempo todo por Deus ter feito, estar nos zelando, nos cuidando dos nossos familiares, cuidando da nossa saída, quando a gente sai, que a gente não sabe o que é que a gente pode encontrar por aí, nesse mundo violento, do jeito que está. O povo está se consumindo, que nem os animais fazem isso. Os animais não matam, só matam quando tem fome. E o povo está se gradeando entre si, se matando de tal forma que dá até medo. Então a gente tem que, Deus está protegendo a gente de tudo isso aí. Então a gente tem que ter gratidão a Deus o tempo todo, irmão. Então a gente liga a televisão, só vê desordem, só vê bagunça no mundo. Imagine aí, o povo se matando, o povo mesmo se consumindo, se dissipando. Tamanha a maldade que está no mundo. E Deus está nos livrando. Deus está nos livrando o tempo todo. Então quando a gente bota o joelho no chão, irmão, a gente tem que agradecer a Deus por esse livramento, por estar livrando a nossa família, livrando nossos filhos, guardando nossos caminhos o tempo todo, irmão. E deixar de essas rodinhas de pessoas que não tem nada a acrescentar para a gente. É tão bom quando a gente está assim, se encontra assim, fica conversando. A gente sai aqui de manhã aqui tão leve, pô, e sai conversando da Bíblia. Vou até lá na frente com o irmão, conversando da Bíblia. É tão bom isso, irmão. É melhor do que estar conversando, falando coisas que desagradem a Deus. Não tem coisa melhor. E a gente tem que fugir dessas conversas. Temos que fugir dessas conversas, desses assuntos. Vigiar o tempo todo. O irmão até contou que no ônibus uma pessoa sentou do lado dele e deu uma palavra, do nada deu uma palavra para ele. Eu entendi logo que a palavra, e ele entendeu também que a palavra é para ele estar vigilante o tempo todo no trabalho. Se afastar. Essa semana toda, a palavra aqui foi isso, vigilância. Vigilância. O teu inimigo não está aí, não tá brincando, irmão. O inimigo está furioso. Está furioso para envergonhar, para derrubar a crente. E o crente tem que estar solidado na rocha. Estar firme para guerrear. Buscar a força de Deus para guerrear mesmo, para estar firme. Quando a luta vier, a gente está firme ali, ó, nas mãos de Deus. Sem cochilar, não podemos cochilar não podemos dar brecha para o inimigo, abrir brecha para o inimigo entrar em nossa vida e fazer bagunça.
E é tão fácil perceber isso, irmão. É só a gente estar vigilando. O inimigo não usa arma diferente contra a gente. A mesma arma que ele usou lá no início de tudo com Eva, ele vem da mesma forma. Entra com a conversa envolvente, se fingindo ser amigo, com a conversa envolvente, e depois ele lança a semente dele. E se a gente não tiver em vigilância, aquela semente vai semear, vai germinar. É sempre as mesmas coisas. Jesus, quando estava jejuando no deserto, o inimigo não chegou para ele só depois que ele terminou o jejum, depois dos 40 dias. Durante os 40 dias, ele estava ali. Ó. Agora, a investida dele mais forte foi, sim, depois do jejum, porque Jesus já estava fraco. Jesus já estava fraco, a gente com fome fica com a mente turbada, então ali ele achou, agora eu consigo. Mas Jesus estava em vigilância. Não se deixou levar. É essa vigilância que a gente tem que ter. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter a mente de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. Temos que meditar nessa palavra e buscar. Se a gente quer ser salvo, quer a nossa salvação, quer ver a glória, a gente tem que meditar nessa palavra. Estudar, estar sempre em vigilância, porque o inimigo é terrível. E ele não se cansa. Ele dá uma investida aqui, você, beleza, nota 10. Rebateu ele. Ele vai se afastar de você, ele vai dar uma volta. Mas ele vai voltar no mesmo ponto. Ele sempre vai tocar em você no mesmo ponto, que é o seu ponto fraco. Tudo que ele quer é pegar você na fraqueza, para aquela mensagem, aquela palavra dele ali, aquela investida dele ali entrar. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Se o inimigo sabe o nosso ponto fraco, a gente também sabe qual é o nosso ponto fraco. Mas tem hora que a gente está tão assim distraído, tão distraído, que vem uma turbulência ali, justo naquele ponto que a gente começa a se envolver naquela situação. Começa a se envolver. Quando a gente vê, dá um estresse, espera aí, rapaz. Bota o joelho no chão, pede perdão a Deus e volta logo buscar vigilância de novo. Botar o inimigo para correr. Ele não está desistindo, mano, ele só está dando um tempo. Nós temos que entender que o inimigo não desiste, ele só está dando um tempo. Temos que se apegar a Deus. A Bíblia diz que o inimigo não cochila, não dorme. Mas Deus, ele nem cochila. Deus está o tempo todo nos observando e nos guardando. E é esse Deus que a gente temos que buscar. É esse Deus que a gente tem que perseverar. É esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está nos guardando o tempo todo. Criador do céu e da terra, que a gente tem que buscar o tempo todo. Para nos dar essa proteção. Nos dar esse revestimento espiritual. Nos brindar espiritualmente. Para que a gente venha estar sempre em vigilância, sempre firme. Matando nosso leão por dia. Que os leões vêm. Os leões vêm. E a gente tem que estar firme para matar 1, 2, 3 leões por dia. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. As turbulências vêm com força. Vem com força. E a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Temos que estar forte. Temos que estar forte. Que não é fácil. Quando vê a tempestade que pega a gente desprevenido, a gente se abate. A gente não pode desistir. Buscar de Deus força, discernimento, para sair, quando a gente estiver no meio da tempestade, para a gente sair da tempestade. A gente tem que entender que Jesus está no barco, para acalmar a tempestade no tempo certo. E a gente tem que estar forte e crer verdadeiramente nisso. Temos que crer nisso. Se a gente não crê nisso, irmão, a gente perde a nossa salvação. E se a gente perder a nossa salvação, já era. Já era. Acaba tudo.
Tudo que a gente vem semeando de bom, por um deslize a gente perder a nossa salvação, por uma falta de vigilância. É fechar, irmão, fechar as brechas, fugir dessas conversas. Fico assim pensando como as conversas surgem. Surge assim que você fica besta. Rapaz, observando assim, as conversas vêm surgindo assim. Ó. E quando não está preparado, não está vigiando, irmão, cai mesmo na conversa. É uma conversa muito envolvente. Mas vamos ler Bíblia, irmão. Que a resposta para todos esses problemas, todas essas situações estão aqui. A resposta está na Bíblia. Tudo que a gente passa aqui, está tudo aqui, a resposta está tudo aqui na Bíblia. A gente só cai se a gente não lê a Bíblia, se a gente não meditar, se a gente não buscar conhecimento de Deus. Sabedoria de Deus, a gente tem que buscar sabedoria de Deus, porque o conhecimento a gente tem que buscar conhecer aqui. E pedir sabedoria a Deus para a gente entender o que a gente está buscando, o conhecimento que a gente tem. Porque se a gente lê aqui, pedir sabedoria, para Deus dar sabedoria, discernimento da palavra, a gente só vai ser mais um livro. Vai ser só mais um conjunto de letras aqui que a gente vai estar lendo. Então a gente tem que buscar de Deus sabedoria, discernimento, para a gente vir entender tudo isso aqui, porque a resposta é que todos os problemas de nossa vida estão aqui. E nós venhamos meditar, irmão, meditar nisso aqui, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E o inimigo está querendo ceifar a vida, destruir lares. O inimigo está aí para agir. É o trabalho dele. E o nosso trabalho é servir a Deus em espírito e verdade. O nosso trabalho é ser um verdadeiro adorador. Buscar de Deus proteção espiritual e permanecer firme. Ele vai investir, mas Deus é mais forte que ele. E nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos dar brecha, dar ousadia ao inimigo derrotar a gente. Deus coloca anjo ao nosso redor, mas o inimigo fica ao nosso redor. Ele pode passar por essa barreira dos anjos? Não. Ele só vai pegar a gente porque a gente sai. É a vigilância. A gente pega e sai da proteção de Deus. Aí é que ele investe. Que a gente está protegendo. Está protegido, mas a gente se desvia um pouquinho, sai daqui, é as conversas. A gente vai aqui dar ouvido aqui. É o que ele quer. Aí ele joga a semente dele. É tudo o que ele quer. Uma chance que a gente der. Uma única chance. Então a gente não pode dar chance nenhuma, não pode dar brecha nenhuma, porque o inimigo está aí para ceifar nossas vidas. E ele está trabalhando duro para isso. Ele só não mede força, só vai pegar a gente na fraqueza. Então cada um de nós sabe nosso ponto fraco, procure se fortalecer nisso, porque é nisso que ele vai atacar, não é em outra coisa. Não é em outra coisa, ele vai atacar na sua fraqueza, é só no momento certo. Ele só vai procurar o momento certo. No momento que você piscar o olho, ele entra. Então a gente não pode nem piscar o olho. Entendeu, irmão? Até aqui me ajudou o Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Sou muito grato por estar aqui, sou muito grato por estar servindo ao Senhor.